Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim e hoje eu estou aqui com a minha co-host maravilhinda, Juliana. Olá, gente, que prazer estar aqui novamente e agora oficial como co-host, ajudando a Bruna nesse projeto incrível. E para o nosso bate-papo incrível de hoje, trouxemos aqui uma advogada maravilhosa, a doutora Karen Vaz de Lima, que vai estar tirando todas as dúvidas sobre plano terapêutico para criança com autismo, sobre insumos e muito mais coisas. Pessoal, fiquem ligados. Bem-vinda, viu, Karen? Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada por terem me convidado. Eu que estou agradecida de estar aqui com vocês, poder tirar algumas dúvidas aí dos papais, das mamães que precisam aí de suporte na área jurídica. E que são muitas as dúvidas, né, Karen? E para a gente poder começar, fala um pouquinho de como você resolveu atuar aí nessa área de saúde, né? Como que foi? Desde 2010, eu sou advogada. Na realidade, na área jurídica, eu já trabalho já há 26 anos, mas como advogada mesmo a partir de 2010. E em 2018, uma amiga com um bebê especial precisou de ajuda. E eu ainda falei assim para ela, olha, eu nunca fiz, mas bora lá que a gente está precisando, eu vou te ajudar. Aí era o Davi. O Davi, ele era um caso raro, o 8º caso no mundo, caso de epilepsia, não me lembro exatamente a síndrome. E ele precisava do canabidiol, ele tinha um custo extremamente elevado para poder ele se manter, né? Ele tinha uma expectativa de vida muito baixa e eu falei, bora lutar. Se tem que lutar, vamos lutar. Davi sobreviveu aí até os 6 anos, graças a Deus, né? Foi muita luta da mãe dele. Sempre é uma luta. Além da luta jurídica, a mãe dele, assim, uma pessoa maravilhosa. E como eu já sempre falo para as pessoas, era Deus me preparando também para receber a minha, né? Porque eu também sou mãe atípica. E isso aconteceu em 2018, que foi quando eu engravidei. E a minha bebê, ela nasceu em 2019. 2020 veio a possibilidade dela ser autista. Mas Deus já tinha me preparado. Já antecipou ali a situação, né, Karen? Deus já me preparou, olha, vou te preparar para você, quando chegar a sua, você não se assustar. E aí eu tô nessa luta aí e descobri uma coisa que, dentro da minha profissão, que me faz feliz, que é essa luta diária que nós temos, que é briga diária. Eu que o diga, né? A Ju que o diga também. Então, vamos começar tirando a dúvida que eu acho assim, Karen, que é de muitas mães, de muitas pessoas que têm um familiar com deficiência. Qual é a responsabilidade aí, tanto do plano de saúde, do município, do estado, de fornecer, né, insumos para essas crianças com deficiência? Quando eu falo insumos, vamos colocar aí, qual que é a responsabilidade do fornecimento de órteses, de andadores, de cadeiras de roda? Como que funciona? Eles tendem a fornecer isso como uma obrigação ou como que funciona? Você consegue esclarecer? Sim, o plano de saúde, ele fornece a prótese e a órtese desde que seja vinculado a um procedimento cirúrgico. Ela precisa de uma prótese no joelho. E essa prótese ela só pode ser colocada por meio de um procedimento cirúrgico. O plano de saúde ele é obrigado a custear. Agora, uma prótese externa, o plano de saúde ele já não é obrigado a custear. Mas o SUS, ele custeia essa prótese, a órtese, o andador, a bengala,
diversos outros. Eu fiz colinha, porque eu não me lembro Pode todas. ficar à vontade. Eu não me lembro São de muitos, todas. né? É muita informação. É muita informação. Eu fiz aqui uma colinha de todas que o SUS fornece. E por ter E, algum desses ó, materiais de órtese e prótese importados, eles podem negar ou não? Não, quem define o material, no caso o plano de saúde. Isso. Não, quem define o material ser importado, se não é o médico que assiste a criança. O médico que decidiu, eles não podem falar, não, tem que ser nacional. Essa prótese, essa órtese. Tem que ser pelo médico. Não pode ser desse material. Não, quem define é o médico. Aí está a importância de um laudo bem feito, né? Com todos esses Sim. detalhes. Sim, porque o médico vai falar, olha, eu preciso que seja desse material por conta disso, daquilo. Então, o médico que vai justificar o motivo, né? Ó, o SUS, ele fornece prótese, órtese, colete, palmilha, calçados ortopédicos, cadeiras de rodas adaptadas, bengalas, muletas, andadores, aparelhos auditivos, implante coclear e ainda outros. Isso daqui foi só um pouquinho que eu falei, deixa eu fazer uma colinha porque eu não lembro de tudo. Que é muita coisa, realmente. Muita coisa. E, então, assim, o plano de saúde, em caso de necessidade dessa órtese ou prótese ser vinculada a um procedimento cirúrgico. O SUS, ele já fornece, além do vinculado ao procedimento cirúrgico, também as órteses, próteses que são, né, externas. Mas na prática, Karen, eu sei que tá tudo escrito lá, que o SUS fornece, mas na prática eu sei que não é bem assim, né? Quando não tem uma fila muito longa de espera, eu vou colocar assim, tem muitas crianças que têm a necessidade desse produto, vou colocar uma órtese suropodálica, que realmente o SUS fornece. Que essa criança tem a necessidade desse produto para ontem. Aí quando você vai solicitá-la pelo SUS, você fica um ano esperando essa órtese. A cadeira de roda, quando a gente fala em adaptação, uma cadeira de roda sem adaptação pelo SUS, mal de 8 a 9 meses, sofrida assim você ainda consegue. Mas quando se trata de uma cadeira adaptada pelo SUS, tem casos assim de vivência minha, sabe, de colegas, que esperou 4 anos para ter essa cadeira de roda. Só que nesses 4 anos, aonde essa criança ficou? Como que essa mãe se deslocou com essa criança? Aí, para mim poder entender e para as outras mães poderem entender também. O que pode ser feito quando a mãe tem o pedido médico, né, desse produto para a criança, que chega no SUS, o SUS fala que vai fornecer, mas que demora todo esse tempo. O que essa mãe pode fazer? Ela pode entrar com uma ação aí? Como que ela deve proceder? Ela pode fazer o pedido administrativo, Sim. direto, né? Município, estado. E após a negativa, né, e com um laudo fundamentado de qual a necessidade dessa urgência, por que está pedindo essa urgência? Porque existe uma fila. Então, assim, por que você precisa que seja mais rápido que os demais? Então, o médico vai ter que justificar. Olha, precisa porque ela está precisando, é necessidade. Aí é o médico que vem com essas especificações. Eu não posso, né, ir além. Mas aí que entra a parte jurídica, onde a mamãe pode procurar a defensoria pública, pode procurar um advogado particular e entrar com um processo para justificar. Olha, eu preciso A cadeira para essa ontem, cadeira né? adaptada. Meu filho tem tal problema, né? E aí a gente briga judicialmente. Informações importantes no laudo: especificação de produto e uma data. Uma data, ou então explicando para que seria. Não tem como colocar uma data. Não. Porque, assim, falando de tempo, né? Eu me lembrei da cirurgia intraútero. Que a mãe ela tem um tempo dentro da gestação para fazer essa cirurgia, senão ela perde o direito. Mas aí é diferente. É diferente É diferente porque existe um risco, né?
olha, se não for feito dentro desse período, existe um risco à vida. Ah, entendi. É extremamente diferente. Mas da cadeira de rodas adaptada, aí você faz o pedido e a gente vai brigar judicialmente. Porque não tem como falar, olha, em 2 meses a sua cadeira está pronta. Que seria o Não. certo, viu, Karen? Porque você falou na questão de risco, eu vou dizer assim, pelo processo de pessoas que eu conheço. Tem crianças de mielomeningocele que tem escoliose gravíssima. E ela precisa daquela cadeira de roda adaptada para ontem. E ela realmente ela fica na fila do SUS de 3 a 4 anos. Enquanto isso, a escoliose dela vai piorando cada vez mais, a criança vai tendo um quadro clínico afetado ainda mais. Então, assim, não entra como uma necessidade a mais aí dessa fila, porque realmente nessa fila a gente entende que tem crianças comuns que só precisa da cadeirinha ali, porque tem uma baixa mobilidade, precisa da cadeira para poder se deslocar. Mas nessa fila também tem esses casos aí que a criança tem uma escoliose, né, que é bem grave, então assim, e que é a cadeira de rodas que mais se demora a ser fornecida, que é a cadeira adaptada. Sim. Vamos supor, tem uma mãe lá do outro lado que está nessa situação. O que você daria assim de dica para essa mãe? Que ela está com esse quadro crítico da criança lá, sem a cadeira de roda dela adaptada, e está na fila aí uns 2 anos esperando essa cadeira de roda. Então, a questão maior aí que a gente estava conversando é a questão Sim. prazo. Eu só posso dar um prazo assim. Eu vou entrar com o processo, eu vou distribuir. Eu preciso de 15 dias, por exemplo. Isso eu posso dar prazo. A partir do momento que eu distribuo o processo, eu não tenho como dar prazo. Aí já são outros 500. Aí vai dar vara, vai do juiz. Sim. E ainda existe uma briga interna, que você também bem sabe. Olha, não é aqui esse processo, é lá Isso. no Um joga outro pro fora. outro, né? Não, daí volta. E vai, e volta. E tudo isso é tempo que demanda. Até que chega num juiz que fala assim, não, eu estou convencido de que é um caso liminar e que eles têm que fornecer com urgência. Mas também há casos em que o juiz ele fala assim, não é um caso de urgência. Por isso se aí dá o volta. laudo. Aí volta tudo lá no Volta laudo. pra fila novamente. Né? Volta ao laudo, mas o juiz ele tem que se convencer, né? Não é, às vezes o laudo está assim perfeito, mas existe uma pessoa do outro lado que está julgando isso. Está julgando o talento, está falando, não, mas não é o caso, ele pode esperar. Ele pode entender, é só uma cadeira de rodas. Você citou a mielo. Isso. Só que o juiz ele não conhece. Ele vai falar assim, o que é isso? Ele não vai pesquisar muitas vezes, porque existe uma fila imensa de processos para ele decidir. Ele não tem como ele parar ali um dia inteiro só para pesquisar sobre mielo, só para pesquisar sobre autismo, né? Diversas outras síndromes. Sim, que existe, é óbvio. Não é que ele não queira, mas é que é inviável para ele sozinho cuidar de uma infinidade de processos. E aí, nisso que a mãe tem que brigar judicialmente, como eu falei. Briga judicialmente e precisa de um advogado, seja pela defensoria, seja um advogado particular, para que esteja ali, olha, mas eu preciso, para que demonstre, é necessário, olha, a criança está tendo esses problemas, está trazendo esse prejuízo, que a função do advogado é passar para o juiz o que está acontecendo e tentar convencer ele de que é urgente. Karen, e na escola, é obrigatório que o plano de saúde ele cubra um acompanhante terapêutico na escola? Deveria. Deveria ser, porque o acompanhante terapêutico, ele... Eu vou citar aqui a questão do autismo, que é uma coisa que eu bem conheço, né? Por conta da minha filha. O acompanhante terapêutico ele não está na escola para a parte pedagógica. E o convênio fala, não, o acompanhante terapêutico é obrigação da escola, porque isso é pedagógico. Mas não é. O acompanhante terapêutico está ali para um autista, para outras situações. A questão, muitas vezes, do barulho, que a criança...
acaba se afastando das demais crianças. Não, Sim. tem barulho lá, eu vou ficar aqui. Na hora de uma crise, quem é que vai estar ali para poder conter a criança? Exatamente. Como que, às vezes, o professor, não é que ele não queira, mas ele não sabe a diferença entre birra da criança, né, que as crianças típicas fazem, e a birra de um autista. E o professor, ele também não está preparado para isso, né? Já o terapeuta, ele está preparado para isso, é Então, diferente. Por mais que o professor ele tenha conhecimento, que ele saiba, ele tem outras crianças. Exato. Ele tem ali pelo menos 15, 20 crianças. Numa particular, né? Você tá falando. Porque pensa na do SUS, 34 alunos na nossa pública. sala. Não, eu tô contando assim, é creche, né? Que geralmente às vezes é menor. Vamos colocar sim. creche. Ela tá ali com 20 crianças. Como que às vezes ela tá sozinha na sala, ela vai parar para tentar ajudar aquela criança que precisa? E a questão da socialização. Quem faz essa parte da socialização? Então, são diversos aspectos em que o acompanhante terapêutico ele é da parte da saúde, ao meu ver. Né? A questão da seletividade alimentar. Tem criança que não sabe pegar num garfo, numa colher. Não sabe. Tem criança que tem essa dificuldade, só que, infelizmente, os planos de saúde falam, não, isso é obrigação da escola porque é pedagógico. E a escola retruca falando que a obrigação deles é Por quê? só ensinar. O A, E, O e acabou. Passou daquilo ali, não é função deles. Aí fica um jogando pro outro. É porque não é que joga um pro outro. Às vezes é questão de economia, né? Porque se é uma escola particular, a escola particular vai ter que custear. Vai. Se é município, muitos municípios fornecem o AT, assim, É mais comum no município do que no particular, né? No particular, eles querem sempre aumentar o valor da mensalidade. Daí falar para a mãe, tudo bem, a gente contrata, mas você vai ter que arcar com esse custo, o que também não é permitido. Proibido, então, proibido. né? Se eles fornecerem, eles não podem estar cobrando um valor a mais dessa mãe. Não pode. Olha. Não pode, porque é obrigatório. Já tem que estar lá. Quando você faz a matrícula do seu filho, você já tem que falar, olha, tá aqui, tá o laudo do meu filho. Meu filho, ele precisa de um acompanhante terapêutico. Né? Ele é autista, tem síndrome de Down. E aí eu citei esses 2 de exemplo, mas existem vários outros. E está aqui, olha, eu tenho também um pedido médico que está dizendo que ele precisa de um acompanhante terapêutico, ele tem dificuldade nesse ponto. E aí a escola não quer, às vezes, alguém de fora também, porque vai ter que ser alguém da área da saúde para contratar. O custo acaba sendo elevado de um acompanhante terapêutico. Não, porque na realidade, no município, eles não oferecem um acompanhante terapêutico, né? Porque o acompanhante terapêutico tem que ter aquele ensino de comportamental, todas essas coisas para poder saber regular aquela criança, principalmente o autista, né? Eles oferecem, eu digo, pelo caso do Otávio, do meu filho. Ele tem uma... Auxiliar. Uma professora auxiliar que está ali para poder fazer a troca de fralda dele e afim. Só que ela não fica só à disposição do Otávio ali como acompanhante terapêutico para ficar. O acompanhante terapêutico, ele fica ali com a criança, né? E a do Otávio não. Acompanha o Otávio nas trocas, na alimentação e depois vai fazendo um zoom lá pela escola para poder também dar uma atenção às crianças com autismo. Só que assim, Karen, ao meu ver, que né, assim, o município eles quer fornecer esse tipo de acompanhante. Eu penso assim, pela lógica e pelos estudos, um acompanhante, né, convencional que o município quer oferecer, ele não tem estrutura nem embasamento de conhecimento para poder ajudar uma criança com autismo. Com o Otávio, que é uma criança de mielo, ok, mas uma criança de autismo, eles não conseguem dar um suporte. Porque a criança desorganiza, a primeira coisa que eles vão fazer, o que eu faço? E agora? Já um AT, um acompanhante terapêutico, não. Por ele já ter um estudo comportamental, ele vai saber
como agir, como lidar, né? Então, assim, nessa questão do município, eles não oferecem. Se a mãe tiver lá um laudo que fale, olha, meu filho precisa de um acompanhante terapêutico específico que tem essas qualificações, essa mãe pode pedir, ela pode exigir que o município mande essa pessoa qualificada para poder atender o filho dela na escola? E esse laudo, bem justificado, é onde embasa a nossa briga. É. Você disponibilizou um estagiário, um estudante de pedagogia para como acompanhante especializado, né? Que a lei diz acompanhante especializado, Isso. e muitas vezes eles contratam um estagiário. É assim mesmo. Só que não é isso que a criança precisa. A criança precisa de alguém, como você citou a questão do autismo, né? Para que possa fazer um bom trabalho, mas brigando muitas vezes judicialmente. Pegou lá o laudo, o relatório do médico justificando por que precisa desse acompanhante terapêutico. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, precisa do AT por causa disso, disso, daquilo. Protocola na Secretaria de Educação, faz o pedido administrativo em 2 vias, ou manda por e-mail. Se mandar por e-mail, é melhor ainda. Fica registrado. Fica registrado. Se não, tira a cópia, faz o pedido lá por escrito, assina, coloca a data, em 2 vias, protocola. Respondeu negando, você já tem uma prova de que eles estão se recusando a fornecer Maravilha. o tratamento. Mas, por outro lado, se ele também não respondeu, nossa, mas já passaram 30 dias, não respondeu? Está sendo negligente. Negou do mesmo jeito, né? Indiretamente está negando. Pode procurar também ajuda judicial para poder brigar. Por quê? O médico está dizendo, olha, essa criança está tendo esse problema, às vezes é vítima de bullying. Exatamente. Às vezes tem problema sensorial. Então, aí é como você falou, quem tem a condição melhor para cuidar disso é um acompanhante terapêutico, porque ele, muitas vezes, é da área da saúde. Ou ele é um psicopedagogo. Aí depende do tipo de necessidade que a criança Faço também. esteja necessitando naquele momento. Uma outra questão também, professor de apoio. As mães podem exigir que a criança, principalmente no autismo, né? Porque o autismo ele tem um diferencial aí, né, dentro das escolas. Vamos colocar aí que a mãe detecta ali, né, que a criança precisa de um apoio a mais de um professor. A mãe pode fazer esse tipo de solicitação, porque eu entendo o que eu entendo. Tem crianças com autismo, Karen, que precisa de material adaptado para essa criança ser alfabetizada, né? E às vezes, tendo um só professor ali dentro de sala de aula, esse professor não vai conseguir dar suporte para essa criança poder utilizar esse material adaptado, né, para a alfabetização dela. Então, nesse caso, seria importante ter um apoio de um outro professor ali para poder ajudar essa criança na alfabetização dela. A mãe pode pedir, solicitar? Pode, da mesma forma do pedido do acompanhante terapêutico. Tudo escrito. Faça tudo por escrito. Mesmo que o médico ele não fez um relatório médico, mas percebeu que o filho está tendo dificuldades lá por conta do material que precisa ser adaptado, faz o pedido. Faz por escrito. É importante, então, que o Sim. médico coloque que essa criança precisa de tipo de material adaptado. Então, mas se o médico não colocar, faça o pedido por escrito também. A mãe pode fazer. A mãe pode fazer. A mãe pode? Eu não sabia. Para mim era só o médico. Não, Então, um laudo, mas a mãe pode um relatório da mãe, assim. Não, é o que eu tô falando. Se o médico, às vezes o médico ele não quer fazer. Ele se recusa. Porque ele não é da área médica. Essa avaliação, muitas vezes, quem verifica isso, pelo menos eu vejo, no meu caso, é o psicólogo, o supervisor. Olha, tá precisando
melhorar isso, está precisando de um material adaptado aqui. A terapeuta E- ocupacional também pode pedir, né? O terapeuta Você acha que não? ocupacional acaba entrando em outras áreas, mas o psicólogo, muitas vezes, ele percebe essa deficiência e ele solicita. Precisa adaptar, precisa fazer facilitar para a criança, porque o cérebro de um autista funciona totalmente diferente do nosso. Ele tem capacidade de aprendizado? Sim, claro que tem. Com certeza. Só que cada um aprende de uma forma. Precisa adaptar para que ele possa aprender. Exatamente. E aí que entra o pedido. A mãe lá, a médica fez o pedido. Né? O psicólogo fez o pedido. Faz o pedido na escola. Na escola não deu resultado? Vai para a Secretaria de Educação. E ir tentando portas, né? Vai tentando No fi- portas. o final é Judicial. judicial, né? E falando Judicial. ali de negativas, né? Por que os planos negam tanto a terapia ABA? Sendo que ela é tão importante, né? Um diferencial aí. A questão da terapia ABA é uma terapia que acaba sendo cara, né? É uma terapia intensa. Como eu citei da minha filha, né? Eram 48 horas por semana quando ela iniciou o tratamento. É o mínimo, né? Que uma criança tem que ter com autismo, né? De horas, né? Então, só que Porque não é só uma É terapia, que- né? ela fazia psicóloga, ela fazia fono e terapia ocupacional. A minha filha, ela falava, ela teve o desenvolvimento dela normal até 1 ano. E com 1 ano, ela parou de falar, ela desaprendeu, né? Existe uma outra palavra que eu não me lembro, mas ela desaprendeu a bater palma, dar tchau. Ela dava tchau ao contrário. Até a gente aprender que nós precisávamos virar a mão para que ela virasse a mãozinha. Quanto tempo isso não demorou? Muito. Foi a partir do tratamento, né, das terapias, psicólogos, que falavam, não, porque essa é a parte também do tratamento, não é só a criança. Eles precisam também... existe a supervisão do tratamento da criança e a supervisão dos pais. Porque em Isso. casa somos nós que mantemos. É. A gente tem que dar continuidade daquilo que eles fazem com a criança em clínica. Então, assim, teve essa intensidade de terapias e isso gera um custo. Só que hoje eles não limitam mais as sessões de terapia, eles fornecem. A briga eles querem fornecer psicólogo, fonoterapia e terapia ocupacional. Só isso. E o restante, a criança faz como, Aí Karen? Aí a gente briga. Não A tem gente outro tem que caminho, né? brigar, Infelizmente. Sempre tem que ter briga, a gente tá na Não Por tem incrível que jeito, pareça. Mas existem alguns convênios que eu acho que, assim, algum funcionário fala assim, não, eu vou ajudar aqui essa mãe. Deixa eu liberar tudo. Acho que ele pega a caneta e fala assim, não. Autorizada? Isso pode. E autoriza, porque tem mães assim que eu falo, gente, seu filho faz essa terapia, você entrou com processo, né? Aí ela fala, não, autorizou. Aí ela fala, não, autorizou. Eu mandei o pedido, eles autorizaram. Então, mas é raro. Geralmente é esse básico, mas existem, né, ainda as exceções. Pegando o gancho na pergunta da Ju, tem aqui, ó. Eu li, né, que o STF autorizou que o tratamento do TEA seja de forma ampla, com várias terapias, inclusive com as que eles costumam negar, né? Que é a ecoterapia, a hidroterapia, musicoterapia. É isso mesmo? Você confirma essa informação do STJ? Então, o STJ, esse de forma ampla acaba gerando várias dúvidas, né, nas pessoas. A ANS, ela diz que
não, esses tratamentos, muitas vezes, não é obrigatório o fornecimento. Não é obrigatório, mas ele também não nega. E é onde fica aquele jogo, né? De empurra. Vou fornecer, não vou fornecer. A questão aí do STJ, hoje é o que facilitou para a gente, igual a musicoterapia tem já uma decisão que tem que fornecer a musicoterapia, que faz parte do tratamento amplo, mas eles falam assim, não, existem outros tipos de terapia e aquela outra também vai trazer a cura. Eles se baseiam em quê, Karen? Você sabe dizer quando eles falam isso? Já aconteceu isso com você aí na prática, já que você tem uma filha autista? Sempre acontece. E o engraçado, né? O juiz querendo dar uma coisa de terapeuta, né? Como que ele não tem... Assim, ele tem o poder, né, de juiz, mas ele não tem o conhecimento como terapeuta para dizer se aquilo funciona ou não. O juiz, ele não tem a condição de falar isso. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem a súmula 102, que diz que assim, só um laudo médico lá, olha, tem um laudo médico, esse médico ele acompanha a criança e está lá escrito que ele precisa de ecoterapia, de hidroterapia, de musicoterapia, de todas as terapias. Isso é o suficiente para poder fornecer. Então, isso é já uma das bases que nós temos para brigar. E é bem o óbvio, né? Se o médico indicou, é ele que estudou, é ele que sabe. Sim, é o que eu acho também. É o que eu penso, mas agora a pergunta que não quer calar. Se o médico estudou, o médico pediu, mandou para o juiz, por que tem juiz que pede perícia? Tanto por parte quando se trata de terapias que são custeadas pelo Estado ou município, ou quando se trata pelo custeio do convênio médico. Por que se pede perícia médica se já tem ali um laudo falando que a criança precisa? Por que às vezes pede? até exames, né? Comprovando tudo completo. Por que e se mesmo pede? assim... O juiz fica na dúvida? Ele quer ser imparcial para um lado e para o outro? Assim, como que funciona? Você sabe dizer? O juiz ele não está vendo a criança. Ele não está, mesmo que seja um adulto deficiente, o juiz não está vendo. Então eu levo um papel. Ele está ali, ele está lendo. E aí, será que realmente é? Será que não é? Por quê? Vem o Estado, vem o município, eles falam assim, tudo bem, eu vou fornecer, então vamos fazer uma perícia? Porque daí a perícia vai para onde? Vai para o IMESC. O IMESC ele é do Estado, então são médicos do Estado. Ah, sim. Então não é um médico particular, é um médico do Estado. E esse médico ele vai relatar, olha, a criança esteve aqui, apareceu, compareceu, a criança anda, a criança não anda, fala, não fala, trouxe exames. Aí ele vai descrever tudo certinho. E ele vai fazer aquela avaliação. Que passa para o juiz? Sim, faz aquela consideração do que ele acha. Né? Qual foi o do que ele acha? Não, do que ele avaliou. Do que ele avaliou. Então, ele passa para o juiz. Então, é um médico do juiz que está ali falando, olha, é isso. Daí o juiz vai ler e vai falar assim, não, realmente é cabível. O Estado, o município está errado. E quando entra na questão assim, o médico do que eu acompanho o paciente há 10 anos, pediu lá 40 horas semanais de terapia. Aí vai para esse médico aí do Estado avaliar. Ele fala, não, ele precisa só de 20. Aí manda para o juiz. Aí fica esses dois laudos, um confrontando o outro. Pode isso? Como que funciona? Você sabe dizer, Karen? Geralmente, quando faz a perícia, ele não vai falar, olha... a quantidade, né? Tem que diminuir, não vai tomar dipirona porque ele tem que tomar paracetamol. Ah, tá.
Eles não mudam o Não laudo, são assim. 40 horas de terapia, tem que ser 20. Não. Não muda Ele isso. vai atestar. Existe o problema, o tratamento é necessário, sim. Ah, que legal. Ou não. Né? Existe o problema, mas o tratamento não é necessário. É isso que ele vai falar. Ele não vai rebater a questão de se o medicamento, se tem que tomar dipirona ou paracetamol. Exemplos, Ai, que né? bom. Uma coisa Ou, boa para as mães irem tranquilas aí para essa mas a revisão perícia no médica. IMESC não é brincadeira. Né? Tem médicos que são, assim, bem linha dura, é coisa séria, é um trabalho sério. Com certeza. Não pode faltar, tem que faltar em último caso, a não ser que realmente é um problema de saúde que está inviabilizando, porque existe uma fila. Bem longa. Às vezes marca aí para depois de 6, 8 meses, 1 ano, a Nossa. perícia. Então, marcou, tem que tentar fazer o máximo possível de ir. Faltar só em último caso. E a perícia, quando se trata do convênio, Karen, é feita por quem? Quando a pessoa processou lá o convênio, só que aí o convênio também pediu perícia médica. Como que funciona essa perícia? Olha, comigo o convênio nunca pediu perícia. É? Ai, Eu acho que eu sempre tive sorte. Você não pegou esses Então, casos aí, Karen? Não, eu nunca tive problema. Graças a Deus, nunca pediu perícia. Ai, que maravilha. Então, não vou saber te informar, né? Eu já tive Você é sorte. só IMESC mesmo, né, Karen? É tudo IMESC, né? E sempre MESC. Sempre IMESC, né? E eu falo pra mãe, vai, leva todos os laudos que tiver, exames, receita médica. A mãe, ela fala precisa ter tudo. o seu próprio relatório, né? Assim, com tudo que a criança Tem que tem, leva as suas pastinha. provas. Exato. Pega a pastinha lá, leva a pastinha, porque o médico pode não querer ver, mas está ali à disposição. Você levou. Olha, tá aqui, doutor, quer ver? Tá à disposição. Não quer ver? Aí já é escolha do médico. Tem médico que fala, não, eu vou avaliar com o que está no processo. Entendi. E avalia com o que está no processo. Aconteceu comigo, no caso. Eu vou contar uma historinha aqui. Eu fui fazer o IMESC para isenção do IPVA do carro. E quando eu cheguei lá, que eu fui passar com o médico perito, ele olhou assim, ele ficou até chateado. Ele falou, mãe, eu não sei nem o que te dizer, porque o Otávio ele é uma criança de mielomeningocele. Teoricamente, não era nem para ele estar aqui. Aí eu olhei, ele falou assim, me dá só o RG. Aí ele pegou o RG do Otávio, aí eu falei, a documentação, doutor. Ele, não, fique em paz, não precisa. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, doutor, teoricamente, se pede isso é para evitar as fraudes, não é isso? Aí ele, não vou nem comentar, mas é basicamente isso. De tudo isso é do próprio ser humano que gosta de ser desonesto. Aí quem paga é o geral. Infelizmente. Porque ele falou, Bruna, no normal, o seu filho ele já é elegível pelo que ele tem, o diagnóstico que ele tem das consequências que a gente sabe que a mielomeningocele traz, né? Ele já se tornaria aí elegível. Legível, no caso. Mas, infelizmente, a gente tem que trazer esse paciente aqui para realmente constatar se é isso mesmo. Para ter certeza que ele tem aquele direito. Porque está no papel. Eu não sei. Eu não sei quem escreveu. Aí ele vê o Otávio chegando lá com as ortesezinhas, com o andadorzinho dele, deambulando. Mas fala, olha lá, não precisava nem estar aqui, teoricamente, né? Porque o exame já fala por si só, né? Então, mas só indo lá é que ele teve a certeza de que realmente ele era elegível ao benefício. Se não, como ele ia ter certeza? Verdade. Aí entra aquela questão, né? Muitos fraudadores por aí que acabam prejudicando as pessoas honestas. Sim. E às vezes também o contrário acontece, porque as pessoas honestas, elas acabam se prejudicando por ser honesta também demais. Tem essa também? Tem essa também, porque daí ela chega lá, daí ela fala assim, olha, eu tô aqui, o meu filho ele tem o problema, mas ele não precisa de nada disso. Ai, meu Deus. Aí é lógico que o médico vai falar, olha, você falou que não precisa. Aconteceu isso com uma cliente. Ela falou assim, mas eu fiquei com medo. Eu falei, mas você sobrevive de LOAS.
né? São um salário mínimo por mês, tem 2 filhos. 2 filhos deficientes. Ela, mas eu já achei que ia tirar o meu filho. É o medo, né? O medo, a falta de instrução. Então, tinha necessidade de tudo aquilo. A sorte é que o médico, acho que percebeu. Ela falou que ficou muito nervosa, que ela chorou. Mas imagine, chegou com um filho deficiente no colo e o outro na cadeira de rodas. E aí falou, não, olha, tá aqui, mas não precisa de nada, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí Ai, Ju. o médico colocou, né, que colocou da renda, que ela morava nos fundos da casa da mãe e tudo. Mas ela ficou com muito medo. Então, a Coitada. honestidade reversa, né? Ela acabou mentindo, mesmo tendo a necessidade. E que médico maravilhoso é esse que colocou? Porque, Karen, uma outra dúvida também. Os médicos. Tem médicos, eu vou falar pelo poder público, tá? Que eu não sei aí pelos planos de saúde. Mas pelo poder público, tem muitos médicos que sabem da necessidade da criança, sabem do que a criança precisa, essa mãe precisa desse laudo e eles se negam. Eles não fazem. Eles têm esse direito de não querer laudar a necessidade geral do paciente dele, porque eles falam que eles têm certas limitações. Eles só podem ir até aqui, passou daqui eles não podem. Mas esse daqui, passou daqui não pode, complica, porque é o passou daqui que a mãe está precisando. E aí, se esse médico, o que acaba obrigando muitas mães irem para consultórios particulares fazer laudo, porque os próprios médicos do poder público, eles se negam a fazer. Eles podem realmente se negar a dar aquilo que realmente a criança precisa, porque é óbvio que ele não vai mentir, né? Mas eles se negam, simplesmente negam, falam, não tem necessidade de fazer isso para a criança, mas aí a mãe fica, mas como assim tem necessidade? Meu filho precisa disso, doutor. Cada empresa tem a sua regra. E tem médicos que falam, não dou laudo. Tem. Aí é uma escolha pessoal dele. A gente não tem como obrigar. Porque ele vai falar, procura outro. Ai, já dá logo um cacete, logo já se perde o meu réu primário. O problema é então. que a mãe que depende do poder público não tem essa opção de procurar outro. Mas tem médicos, eu recebo às vezes laudos de médicos de posto de saúde que são maravilhosos. Oh, que Deus abençoe eles, porque Então, é muito difícil. muito E tem difícil. médico particular que não dá o laudo. Eu já passei por uma pediatra particular, onde eu cheguei com o ABA, olha, o meu filho está com dificuldade na alimentação, isso, isso e isso. Me orientaram que ele precisa de uma terapia ocupacional ABA. Não, eu não vou fazer, eu vou fazer terapia ocupacional. Aí ela ainda me falou, o ABA é que a sua terapeuta quer cobrar mais de você. Pediatra particular. Tem diferença, porque tem outra questão também que a gente vai trazer para poder abordar esse assunto, que é a terapeuta ocupacional, e tem a terapeuta ocupacional com integração sensorial, que é a mais cara. E que geralmente toda criança com autismo precisa. Dessa especialização. Dessa especialização. Então, a terapia ABA, eu lembro que a psicóloga da minha filha falava que é o ensino sem erros. Realmente. Então, é ensinar para a criança que ela tem que fazer aquilo. E ela fala que, primeiro, pega a mão da criança. Ela falava assim, primeiro a gente vai pegar na mão da criança para ela fazer. Depois pega no braço, depois um toque no ombro, no cotovelo. E eu ainda falava assim para ela, mas isso não é qualquer terapeuta que pode fazer? Ela falava, não, isso a gente aprende quando a gente faz cursos voltados para a terapia ABA. Isso a gente não aprende na terapia convencional. Não Ela na aprende faculdade a gente não aprende isso. Na faculdade a gente aprende outros tipos. O básico. Né? Mas o ABA, daí ela falava, a gente precisa de se especializar, de fazer cursos. Pagar, porque é um curso muito caro. Então, é diferente, não dá para comparar. ABA, Denver, Com cada certeza. um tem a sua particularidade. Isso. Mas aí entra naquela.
a Do ser médica humano, que né? você passou, ela não acredita que dê Que tem a resultados. diferença. Então não que, faz. só que dá resultado. Bom, e mediante a uma negativa do plano, existe algum canal de denúncia que a mãe pode recorrer? Sim, a ANS, ela pode fazer a denúncia, a reclamação pelo telefone, pode fazer pela internet, faz a reclamação, pode procurar o PROCON. Fazer Tá. BO pode também? Um boletim de ocorrência? Você acha que é viável? Não, a ANS costuma dar um bom resultado. É. A ANS dá um bom resultado porque eles entram em contato com o plano de saúde tem que responder. E nessa resposta, muitas vezes a mãe nem precisa procurar PROCON, nem nada. A ANS, muitas vezes, dependendo do tipo de problema, se resolve administrativamente pela ANS. Então, Esse aí é usem, que é um canal que muitas vezes resolve. Esse é o plano A. E o plano B, qual seria? O plano B, aí pode ir PROCON ou judicialmente, defensoria ou advogado particular. PROCON eu nunca ouvi falar. Também não. Que daria para... Dá para reclamar pelo PROCON porque é consumidor, né? Quando você tem um plano de saúde, você está ali contratando um serviço, contratando uma prestação de um serviço. Então, você está ali como consumidor. E eles têm algum prazo de retorno? Porque eu sei que na ANS eles têm 30 dias para responder, porque eu já fiz uma reclamação na ANS. Agora, no PROCON, tô até pensando já em entrar. Então já vai, aproveita, deixa será na que cara e tem já algum vai. prazo para eles darem esse retorno? Assim, porque a ANS realmente funciona, eles dão um retorno. No PROCON, quando faz a reclamação, eles já passam, olha, em tantos dias já tem o retorno. Já dão um prazo também. Você pode voltar aqui. Aí a pessoa volta lá, teve resposta, não teve resposta. E legal. tendo resposta, não foi favorável. Justiça, não tem Judicializa jeito. de novo. Vamos para a justiça. Agora foi Novamente. favorável, resolveu. Mas uma geralmente porta, a ANS, quando não resolve pela ANS, pode ir para o judicial, que no PROCON Não vai resolver. é bem difícil. Mas vocês me perguntaram quais as saídas, né? Eu passei todas. Sim. Karen, para aquelas mães que têm filhos neurotípicos, filhos com deficiência, existe alguma lei aí que possa, faça com que essas mães tenham redução na carga horária do trabalho dela? Existe uma lei federal que permite até 50% da jornada de trabalho sem redução do salário. Mas, infelizmente, não temos leis municipais, lei estadual para isso. A saída, nesse caso, é tentar judicialmente e usar essa lei federal como embasamento. Falar, temos uma lei federal. Quero também esse benefício na esfera estadual, na esfera municipal. Em alguns municípios, né, São Paulo é grande, alguns municípios têm esse decreto, né, municipal e concede sem nenhum tipo de briga. Mas São Paulo mesmo não tem. Não tem. Não, São Paulo não tem. A Prefeitura de São Paulo não tem. E aí existe aí projetos de lei. E Só nós projeto de sabemos lei, que né? isso demora até que saia realmente do papel. E até sair do papel, a mãe já teve bastante prejuízo. Mas essa lei não é só também ir lá, olha, meu filho precisa fazer terapia e eu tenho direito ao benefício. Não é só isso. Tá. Precisa comprovar que o filho tem a deficiência, precisa comprovar a necessidade da terapia e também precisa comprovar que não há outra pessoa da família que é para levar. Exatamente. Então, tem que falar, olha, sou só eu.
Ou somos eu e meu marido. Ou eu levo, ou meu marido leva. Como que vai fazer? Então, meu marido não tem esse benefício, eu quero esse benefício. E vem a parte da briga judicial para tentar usando como base essa lei federal. Mas não existe lei municipal nem estadual. E a empresa pode se negar a dar essa carga horária reduzida para a mãe? Empresa particular? É, que a mãe trabalha. Empresa particular, ela tem as próprias regras. A não ser que tenha na convenção coletiva ou que a empresa permita essa redução, né, seja ali da própria empresa, aí são regras. A empresa particular, uma empresa privada, ela não é obrigada a fornecer esse benefício. Ela pode também propor, tudo bem, eu reduzo sua carga horária em 50%, então vamos reduzir também seu salário? Ela pode propor isso. Ela é uma empresa privada, porque a lei é para funcionário público federal. Ai, que absurdo. A lei não é para funcionário público municipal nem estadual. Aí usa-se como base. É referência. Olha, tô chocada com essa lei, viu? Que só favorece o funcionário público. Quer dizer, a funcionário público que tem um filho com deficiência tem a carga de trabalhista reduzida. E a gente que é cidadãos comuns, teoricamente, não estamos lá no Olimpo com os deuses. Vamos fazer a carga horária, então? De 12 porque é uma horas, dificuldade 8. de todas as mães atípicas, né? Ou a Totalmente. recolocação no mercado, né? Depois que você organizou sua rotina, você vai se recolocar. É uma dificuldade, porque quando você fala que tem um filho atípico, eles já sabem que você precisa acompanhá-lo na terapia, se você não tem ninguém. Então, é praticamente uma... Muitas vezes eles não querem pelo simples fato de que você tem filhos. Exato. Imagine com Com deficiência. deficiência. Outro dia eu estava, acho que foi no Instagram, vendo a entrevista com acho que é Carmen Lúcia, ministra, e ela estava falando da diferença. Quando um homem ele recebe uma promoção no trabalho e a empresa chega para ele e fala assim, você está recebendo uma promoção, só que você tem que ir embora para o Mato Grosso. Aí ele fala, beleza, estou indo. Foi. E a mulher, como que a mulher faz? E meus Quando filhos, a pergunta, escola. você aceita? Olha, eu vou conversar com meu marido, eu vou ver a escola das crianças, Família. ou os meus filhos já são adolescentes, eu vou ver se eles aceitam ir. Eu te dou a resposta amanhã. O homem não pensa. Ele fala. Então, isso acaba muitas vezes gerando um certo preconceito para nós. Que algumas empresas falam, é mãe. Ela tem filhos, ela vai faltar para levar no médico. Eles não vão falar isso para a gente, é claro, mas nós sabemos que isso existe. Com certeza. Sobre medicamento, Karen. Quando o medicamento ele é um medicamento de alto custo, né, que agrega um valor aí surreal, cabe tanto ao poder público como para o convênio custear esse produto para a pessoa que precisa? Sim, eles custeiam, mas tem que ter prescrição médica, tem que ter registro na Anvisa. Aí faz o pedido administrativo lá para o plano de saúde. Ou por e-mail, o telefone, não. Alguns convênios, eles têm agora o WhatsApp, ou tem um aplicativo próprio, então faz o pedido. Justificando com laudo médico, com a necessidade do medicamento, registro na Anvisa, eles fornecem. SUS, a mesma coisa. A diferença é a forma como você vai fazer o pedido. Mas se negar, porque geralmente nega, sabemos que nega, aí tem que judicializar. Negou, judicializa. Ai, que Essa está sendo a palavra mais falada nesse podcast. Judicializar. É porque, teoricamente, ao meu ver, Karen, eu acho que o sistema, eles tentam nos vencer pelo cansaço. Porque judicializar dá trabalho.
né? O primeiro passo é lá, você tem que achar um médico para te fazer o laudo. Um laudo bem dissertativo, são poucos que querem fazer. Aí você acha, tem um laudo. Aí você vai achar um bom advogado também, porque um advogado para trabalhar, eu penso assim, para trabalhar nessa causa da saúde, tem que ter a manha dos detalhes ali para se pôr num processo, né? Você que trabalha com isso, depois você fala se você pode falar não desses detalhes. Aí tem o advogado vai lá, monta o processo. Aí manda para o juiz. Então, assim, é uma luta que nem todo mundo está disposto a enfrentar, porque é cansativa. Eu falo isso por experiência mesmo própria. É cansativo. Então, assim, eles não poderiam facilitar teoricamente, porque se a pessoa tem um laudo ali, o médico pedindo, olha, precisa desse medicamento. Entrar na questão do canabidiol aí, né? Que é um medicamento de alto custo, a R$ 2.500, que muitas pessoas precisam e tudo mais. Eles vivem negando. Poxa vida, não poderia ter essa facilidade de falar, ó, não, tá bom, vamos ajudar essa pessoa a ter a qualidade de vida, porque quando a gente fala de medicamento, a gente não tá falando sobre viver no luxo. Tá falando em viver com qualidade de vida, ter saúde, né? E Ter coisas um bem-estar. necessárias até para viver, né? Dependendo do caso. Eles negam. A questão canabidiol, existe a possibilidade de se conseguir o canabidiol, mas entra a questão do custo, que é extremamente elevado. Caro. Tem crianças que tomam 3, 4 vidros por mês. Por mês. Aí Até pensa mais. o canabidiol, R$ 3.000 cada vidro, aí dependendo de qual que foi indicado. Se a criança tomar 3 por mês, são R$ 9.000. Por mês. Imagine se todas as crianças tomassem canabidiol. Então, precisa fazer uma peneira. Eles vão peneirando, né? Precisa peneirar. Não dá para chegar... Olha, é o canabidiol, tá aqui o pedido. Mas é possível solicitar, tanto pelo SUS quanto pelos planos. Pelo plano de saúde, precisa de um bom laudo médico, mas eles fornecem também. E o SUS faz esse laudo, mas ele não pode ser o medicamento de entrada no tratamento. Ah, sim. O paciente já tem que ter usado algum outro, né? Tem que ter tomado, por exemplo, eu vou citar aleatoriamente os medicamentos, hein, gente? Tem nada a ver. Ele tem que ter tomado outros medicamentos, por exemplo, para epilepsia. Então, tomou dipirona, chegou na dosagem máxima, sem resultado. Tomou paracetamol, chegou na dosagem máxima. Então, vai ter todo esse histórico de todos os medicamentos. Já fica como alerta aí para vocês, mamães, viu? Antes de pedir o canabidiol com os 2 pés no peito, vem. Não, tem que comprovar, não pode ser... Tem que realmente ter tentado Outras coisas. Outros medicamentos antes, porque existem outros medicamentos fornecidos pelo SUS que dão resultado, só que varia de criança para criança, né? Tem umas que se dão bem, outras que não. No caso do autismo é risperidona, né? Que eles costumam passar para criança, né? Tem uns que se dão super bem, tem outros que já deixa a criança pior ainda. Sim, é do corpo da criança, né? É o organismo, cada organismo ele reage de uma forma. Então, tem que tentar outros tratamentos, outros medicamentos antes. Eu citei questão de dipirona e paracetamol, né, que são antitérmicos, porque eu não posso também citar, eu não sou médica. Então, eu não posso citar. Por mais que eu acompanhe diariamente e que eu saiba o nome dos medicamentos, por isso que eu citei esses 2, mas não é com esses 2. Deixa eu deixar muito claro. Claro, sim, foi só um exemplo. Sim, e todo esse percurso, ele tem que estar no laudo médico, no relatório médico. A criança tomou todos esses medicamentos, chegou até a dosagem máxima permitida, sem resultado, trocou para tal medicamento, né, sem resultado. Por isso, teve a introdução do canabidiol. Eu citei a questão da epilepsia. Se possível, colocar. Tinha 15
crises convulsivas por dia. Eu citei o caso do Davi. O Davi tinha mais por dia. Não me recordo quantas. E aí coloca lá. Olha, antes do canabidiol tinha 15 crises convulsivas. Com o uso do canabidiol caiu para 3. 3. Então faz efeito. Ou caiu para 5 em uma semana. Que é assim, é drástica a diferença. Com o canabidiol, pelo menos o que eu vejo nos laudos e o que as mamães falam. Na minha casa não consumimos, graças a Deus, mas eu acompanho pelos laudos, pelo relato das mamães. É uma pena não ser tão fácil assim esse fornecimento, porque realmente a gente viu, né, lá no simpósio que é um medicamento que faz diferença para as crianças que necessitam. Exatamente, de maneira eficaz, né? E assim, pensando, tem que usar outros antes. Quais os danos, né? Até quando uma mãe vai ficar Você tem passando que ser por isso? seu filho de cobaia. Ficar testando até é uma Ajustar. pena. Pense por outro lado. O canabidiol é um medicamento novo. Os outros já estão no mercado já há mais tempo. Você vai tratar lá do seu filho. Você não vai dar um Flanax para ele se você pode dar um paracetamol. É a mesma coisa. Você não vai começar com uma azitromicina. O médico, geralmente, o que ele faz? Ele passa amoxicilina. Se a amoxicilina não deu certo para aquele problema, que ele vai modificando de antibióticos. É a mesma coisa o canabidiol. Vai começar com determinado medicamento, tem que tentar. Porque se você já começa justo com o mais forte, e quando ele parar de fazer efeito? Você vai tentar o quê? Então, precisa começar com os outros, tem que ajustar, tem que ter ajuste de dose, tudo. Eu não sou médica, mas eu acredito que a gente está falando seja com base nas necessária. experiências, né? Mas precisa, não é questão de... A minha visão é que não é questão de ser cobaia, é que tem que realmente começar pelo mais fraco para poder chegar ao mais forte. Posso estar errada, porque deixar muito claro, eu não sou médica. Eu estou falando aqui. Não, eu estou falando aqui como a mãe. Agora eu não sou nem advogada nem médica, eu sou a mãe. Então, eu acredito que seja por isso que os médicos façam dessa forma. Ótimo. Uma pergunta: o plano de saúde ou o poder público pode limitar a quantidade de terapias das crianças? Porque a mãe recebe o diagnóstico lá do médico neuropediatra. Automaticamente ela já sai de lá com as terapias, com o tipo de recurso que a criança precisa. Aí essa mãe vai lá no poder público, lá apresenta, criança precisa de 40 horas semanais de terapia. Teoricamente, sabemos que não oferece isso. Aí chega lá no convênio. Eles podem se negar, mesmo a mãe tendo esse documento informando do porquê dessas terapias e porquê dessa carga horária de terapia? Eles não podem limitar. Hoje, acredito que de uns tempos para cá, eles já nem estão mais limitando as terapias. Houveram várias modificações, mas limitou, pode brigar. Liga na ANS, reclama. Isso para o convênio, né? Para o convênio. E para quem é da parte do poder público, o que essa mãe faz se eles negarem e falar, não, o que eu posso te oferecer são 6 horas de terapia no mês? O que essa mãe faz? O SUS, ele nunca vai começar com 40 horas de terapia, inicialmente, porque a criança ela tem aquele laudo de um médico particular, com 40 horas de terapia semanal. O SUS não vai começar dessa forma, o SUS começa de forma diferenciada. O SUS você tem que ir para o posto de saúde, o posto de saúde vai te encaminhar para outro setor, que vai fazer a triagem, que vai ser avaliado, e só aí que ele vai começar que eles vão te dar uma carga horária de terapia. E às vezes começa com uma e vai aumentando depois, né? Conforme vai tendo vaga da fila. Não, mas uma coisa é certa, vamos colocar. Lá tá pedindo 55 minutos de terapia para essa criança. No SUS é protocolo, é 30 minutos não que eu te dou. Mas aí, o que a mãe faz nesse caso? Se o médico pediu 55 e o SUS quer oferecer só 30, o que essa mãe tem que fazer? Ela tem que
fazer todo esse procedimento que você já havia falado, protocolar a receita na secretaria ou no município, Não. ou ela já pode judicializar essa questão? Aí tem que judicializar, porque ela já tem um pedido que já vem ali. Ela já começou o tratamento dela no posto de saúde. Ela já passou por toda a triagem, tudo certinho. Só que ela vai começar o tratamento ali, na realidade, com aquela carga horária que eles vão passar. Eles não vão passar uma carga horária de 2 horas. É, porque eles falam, a demanda não comporta, porque eles falam, eles admitem, o correto Não, seria não essa comporta. carga horária. Porém, o que a gente pode oferecer é 30 minutos, porque eles, de 1 hora que eles iam oferecer para uma, eles podem atender 2. Para tentar suprir a demanda, infelizmente. Mas se acontecer isso com a mãe ter todos os papéis lá, ela pode, então, judicializar, Pode obrigando... judicializar. Ela deve, né? Ela deve, né? deve judicializar e procurar os direitos dela, com É certeza. importante deixar claro que judicializa, mas existe ainda uma grande demora até para que se consiga chegar àquela carga horária, quando ela é elevada, sim. Porque eles vão pedir, eles vão falar, não, então vem cá, vai para tal lugar, vamos verificar se realmente seu filho é autista. Você vai ter que ir em tal local, vai ter que fazer uma avaliação. Essa avaliação para o autista ela não pode ser em um dia só, porque o autista ele tem a questão do vínculo. Então, vai chegar um dia que ele vai chegar só até a porta. Então, tem todo esse... Eu estou citando a questão autista, né? Sim. Tem todo esse período até eles conseguirem avaliar a criança e falar, realmente, ó, precisa da terapia, precisa ser feito. Tem todo o período de ajuste, onde que vai fornecer o tratamento. Isso não é do dia para a noite. Então, falando dessa parte de onde fornecer o tratamento, às vezes eles mandam as pessoas até para outras cidades, ou então Verdade. clínicas que não são próximas à residência. O que a mãe deve fazer, tanto para o SUS quanto para os planos? O SUS para terapia é difícil eles mandarem para longe. Para exames, sim. É porque às vezes a pra pessoa mora em uma cidade cirurgia. pequena e não tem na cidade dela. E tem a Quando não questão tem, do não- pregão também, né? Porque quando se trata de terapia pelo SUS, entra a questão do pregão, que é aquela clínica específica que geralmente tem sempre a clínica que só ganha o pregão. O pregão é aquela. E essa clínica é lá na Zona Sul. Aí a mãe mora lá na cidadezinha na do Zona Norte. Leste, ou como eu, que estou lá no meio do mato. E tem que... Exato. É difícil para uma criança que tem autismo, né, meu? Ter todo esse percurso aí. Transporte. Para autista, os meus casos, geralmente, eles já colocaram sempre próximo da residência. Já coloca próximo. Sim, algumas outras crianças, eles forneciam o transporte. Então, a própria prefeitura já fornecia o transporte, já levava, trazia. Já o convênio é diferente a situação do SUS. Porque o convênio, ele é obrigatório ele te fornecer o tratamento dentro da rede credenciada dele. Sim. Eu não posso chegar e falar assim, mas a clínica A, ela é credenciada ao convênio, mas eu não quero. A clínica B é bem melhor. Então, eu posso entrar com processo para pedir para ir para a clínica B? Não. Não pode. Porque você aceitou aquela rede credenciada. E a rede credenciada, ele sempre vai indicar para o local mais próximo da sua residência. Agora, se acontecer, a criança mora na Zona Sul, o convênio indicou, a criança mora na Vila Mariana, e o convênio indicou uma clínica, um credenciado, lá em Arthur Alvim, é inviável. É inviável, porque quanto tempo de deslocamento? Nesse caso, a gente consegue entrar com o processo. Ou você me fornece um credenciado próximo, porque está extremamente longe. Porque não é porque a pessoa mora na Vila Mariana que ela está ali do lado do metrô. Não. Às vezes ela precisa pegar 2 ônibus, sei lá. 2, não chega a 2, né? Mas precisa pegar um ônibus para ir até o metrô, para poder pegar o metrô.
Aí pega a linha azul, pega a linha vermelha, é distância. Daí, às vezes, chega lá no metrô Arthur Alvim, tem que pegar mais um ônibus. Então, nesse caso, dá para judicializar e o juiz pode determinar. Ou você fornece próximo da residência, ou você vai reembolsar num outro local. E aí ele pode até ser que vá para essa clínica B que a pessoa quer. Em caso de reembolso ou até multa estipulada ali em processo, para quem que é destinado o dinheiro? Verdade. Eu sempre tive essa curiosidade. Para quem que vai o valor dessas multas aí que... Para clínica, para mãe, né? Não, porque eu tenho uma amiga minha da clínica onde o Otávio passa, e ela tá com um valor, assim, cara, muito alto de multa, que o juiz como é que fala? Congelou lá da conta do convênio lá, um valor. Esse valor vai para quem? Vai para mãe? Qual que é o fim dessa grana toda, Karen? Depende. Depende. Quando o processo ele é contra um plano de saúde, geralmente o juiz fala que tem a multa diária em caso de descumprimento e que tem que ser revertido para o autor do processo. Mas ele pode ter, nesse caso em específico, né? Sim. Eu não sei quem é o dono do dinheiro, porque ele pode também ter penhorado o dinheiro para pagar o tratamento. Pode não ser de multa diária. Mas essas multas, geralmente, quando é contra o processo, quando o processo é contra o plano de saúde, o juiz já estabelece multa diária em caso de descumprimento em favor do autor. Isso. Quando o processo ele é contra o governo, né, vamos dizer assim, contra o Estado, contra o município, geralmente, a grande maioria das vezes, não é regra, tá? Porque o processo ele pode ir para a vara da infância e juventude, ele pode ir para a vara da fazenda, ele pode ficar numa vara civil normal. Eu falo que os meus processos, cada um tá num lugar, porque eu distribuo no lugar e eles falam, não é aqui, é lá no outro. Daí vai chegar no outro, não é aqui, volta para lá. Fica meio complicado eu falar, o processo vai ser distribuído ali. Não, então não dá. Mas, quando envolve a criança, e existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos juízes colocam que a multa ela tem que ir para o FUNCAD, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, eu posso executar essa multa, mas essa multa não vai vir para mim. Aí a mãe fala assim, mas tem uma multa lá de R$1.000 por dia, eles ficaram lá 200 dias, eu quero meus 200 mil. Sonho meu. Não. Esquece. Não, assim, se o juiz estabeleceu que a multa vai para o FUNCAD, né, para esse fundo municipal, ele vai para esse fundo municipal. E ainda pode acontecer do plano pagar em juiz, não sei se é assim que fala, né? Mas ele deposita lá um dinheiro em juiz e o processo continua ocorrendo só para ele não ter que pagar as multas diárias, né? Porque ele diz, eu depositei aqui, mas ainda o juiz não determinou para onde vai. E aí param-se as multas. Existe isso? Não existe isso. Ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. Dinheiro, ninguém quer pagar. Essas multas, elas podem ser executadas, podem ser cobradas sempre ao final. O processo ele só finaliza quando existe o trânsito em julgado. Quando bate ali o martelo e fala assim, a partir de agora, não tem mais como recorrer. É ali, a partir daquele momento em que a gente vai cobrar essas multas. Nossa, ainda bem que você entrou nessa questão. Qual é a diferença? Liminar, trânsito julgado, sentença? Liminar, quando eu entro com processo, eu faço um pedido de uma liminar. Sim. Eu vou convencer o juiz de que eu não posso esperar 10 anos pelo resultado. Tá. Eu preciso ali agora. Eu preciso daquele medicamento, eu preciso daquele resultado agora. Tá. E o juiz, ele se convenceu, então ele vai dar a liminar.
Então, ele dá liminar e o processo continua correndo. Aí vem a sentença, vem aquela infinidade de recursos que nós temos. Quando chega lá na frente, não existe mais possibilidade de recurso. Ou então as partes resolveram que elas não querem mais recorrer. Existe um período. Passou esse período, vem o trânsito em julgado. Transitou em julgado, acabou. Não tem mais então, como. então, assim, enquanto há uma liminar, tem a possibilidade de se perder, então. Sim. Enquanto não tem o trânsito em julgado, E sentença também. Se tem uma sentença, dá para perder ainda. sim. Então, o bate-martelo é o trânsito O julgado. processo, só existe processo ganho 100% após o trânsito em julgado. Tá. Uma outra dúvida. O que uma mãe... Vamos colocar uma mãe que tem a terapia aí de liminar, né? O que essa mãe pode fazer que faz com que ela perde essa liminar? Quais são as atitudes que podem fazer uma mãe perder a liminar de terapias para os seus filhos, para o seu filho, no caso? No caso, perder a liminar seria reverter essa liminar. Isso. O que pode ocorrer? A parte contrária, ela pode entrar com recursos. Tá. Existe o processo normal, né? Ele tem aquele caminho dele. Existem alguns recursos que a gente vai fazendo ali, ó. Como se fosse um galho de uma árvore. A árvore tem um tronco, existem alguns galhos, Isso. que são esses recursos, né, para ficar mais fácil. E, às vezes, nesses recursos é onde a liminar ela pode ser revertida total ou parcialmente. Então, é briga diária para manter a liminar até a sentença, daí vem a briga para manter a sentença até o acórdão. É briga diária. Briga para manter, briga para o tratamento ser fornecido na íntegra, briga para o fornecimento dos medicamentos. Você sabe dizer quanto tempo leva mais ou menos de uma liminar até o trânsito julgado? Mais ou menos quanto tempo leva? Não. Não é possível dizer. É extremamente impossível. É impossível, né? Porque tem fórum que é do dia para a noite. E tem fórum que não dá. Trabalha de mais Demora. lento, né, Karen? Não é nem que queiram, mas tem fórum que, por exemplo, a cidade é imensa e tem 3 juízes. Aí tem uma outra comarca que é desse tamanho, né, um ovo, pequenininha, e tem a mesma quantidade de juízes. Então, automaticamente, aquela que é um ovo, aquela comarca que é um ovo, tudo vai ser muito mais rápido. Agora, aquela outra comarca que é enorme, vira um trem desgovernado, né? Porque os juízes eles não conseguem dar conta. Por mais que eles queiram, eles não conseguem dar conta. É muita coisa. Demanda muito grande, né? Então, existe muitas vezes a necessidade de outros juízes. Por isso que nós temos uma comarca aqui, que eu trabalho sempre, não vou citar qual, mas eles começaram agora a fazer varas especializadas. Então, tudo era cível. Então, tudo na área cível ia para aquelas 3 varas. Então, 3 juízes. Uma cidade imensa, que faz divisa aí com mais 3, 4 cidades. Agora, eles começaram com as varas especializadas. Então, tem a cível, então agora vamos fazer família. Então, já começou a separar. Isso. Então, os processos de pensão alimentícia, divórcio, inventário, vai tudo para a vara de família. Então, já não sobrecarrega tanto aquele juiz. A tendência é que tudo comece a andar muito mais rápido. Nossa, que maravilha. Que bom, é. Você falando dessa questão aí, mais uma vez, nas crianças com autismo, muitas não conseguem conter a urina.
Aí as mães vão pedir, porque teoricamente, quem é mãe sabe que o custo de fralda descartável é muito grande hoje em dia, né? E as mães vão solicitar esse produto aí com laudo médico para os convênios estarem fornecendo. Eles podem se negar, ô Karen, de fornecer essa fralda para a criança? Sim, Podem? eles podem. O convênio ele não é obrigado a fornecer fralda. Não é, né? Não. Tem convênio que fornece. Mas na prática eles não Mas são obrigados aí mesmo. mera liberalidade. É porque eles querem. É raro. Mera liberalidade. Eles não são obrigados a fornecer fralda. E quando se trata pelo poder público aí? Poder público, sim. Sim, Aí né? a mãe vai lá, faz o pedido. E mesmo a mãe tendo Mas- plano, ela pode solicitar pelo poder público? Pode. Pode, porque Pode. Né? Pode. Ai, que legal. Pode, porque não é o fato dela ter um plano de saúde que quer dizer que ela tem condições. Exato. Então, mas assim, existem algumas regras também, porque ela vai pedir, vamos aproveitar aqui já, ela vai pedir a fralda. Vai pedir a fralda, vai chegar lá, eles vão fornecer 10 por mês. Você citou a criança autista, não é só a criança autista, né? Criança autista e várias outras Tem síndromes, né? várias que não contêm o xixi. Sim, Até a mielo, né? Até mielo, tem. Sim, então tem incontinência urinária e outras Não, porque coisas pelo mais. SUS, quem tem incontinência urinária pode receber a fralda. Ele já tem isso pelo SUS. Quem tem incontinência urinária pode. Aí entre as crianças com autismo, eles não têm incontinência urinária, mas eles não têm a noção, eu não sei como dizer direito. Tem muitos que fazem um xixi, eles não conseguem falar. Controle, E aí, né? aí eles ficam sem a fralda? O desfraude do autista costuma ser mais complicado do que de uma criança típica. Mas, assim, vamos falar geral aí da fralda. O poder público fornece a fralda. Infelizmente, existe a questão da demanda, que é muito grande. Daí vai, muitas vezes, no posto de saúde, eles vão dar 10 por mês. Tem que judicializar. Tem, né? Porque a criança usa mais. Sim. Aí, às vezes, a criança ela tem alergia. Eles não são obrigados a fornecer. Ah, meu filho só usa Pampers. Meu filho só usa pompom. Eles não são obrigados a fornecer marca específica. Sério, Karen? Sério. Mesmo quando tem alergia? Então, mas aí quando tem alergia, precisa lá do laudo médico explicando. Porque A criança tem alergia, daí vai alergia, tal, alergia a látex. Aí vem aquela parte técnica do médico que vai ter que justificar por que ele não pode usar essa fralda. essas horas, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Pegar o médico e levar lá no fórum. Senta com a juíza aí, explica pra ela. Chega de papel. Mas não é. Mas não tem como. Porque tem que estar ali, ó, por escrito. Tem que estar por Tem que escrito. estar É por burocrático, escrito. né? É É um burocrático. processo. E aí, se chega também aquele laudo, olha, a criança só pode usar Pampers ou pompom. Vai ter briga se judicializar. Porque eles vão falar, eu não sou obrigada. Olha só. Então, tudo bem. Então, o que o médico faz? Coloca composição química. Você compre de qualquer marca para mim, desde que tenha essa composição química. Que teoricamente é especificando, tipo, tá burlando, então, vamos colocar Não, assim? porque eles podem pedir para uma fábrica fazer. Olha, me faça com essa composição química. Não é por lá. Eles não tô- podem comprar de quem eles quiserem. Eles têm Desde que que fornecer, tenha né? aquela composição química. Boa. Ué, a gente tem que brigar? Briga da forma que seja correta. Você compra. Eu não estou pedindo nenhuma marca. O mesmo com dieta integral. Ah, eu quero uma dieta da Danone. Não pode, né? Poder eu pedir, eu posso. Você Se não eu pode vou colocar as conseguir- marcas, se eu, né? Eu posso colocar. Pode. Se eu vou conseguir, eu não sei. Ah, tipo, entrar naquele... Pô, se colocar, você coloca o que você quiser. Agora, se você vai conseguir, já são outros 500. Sim, então, pega lá. Olha, precisa de dieta integral, norma calórica, norma proteica, com fibras, sem fibras, com glúten, sem glúten, de soja, normal. Então, a gente pode pedir? Pode, mas se vem sem marca, é muito mais prático.
É. Tá. E todos esses processos que nós falamos são causas ganhas, assim, porque a gente sabe que é de direito, então a gente conheceu os direitos, mas e aí, são causas ganhas? Vale a pena? O famoso causa-ganha, né? É. E, infelizmente, muitos falam assim, não, mas que é causa-ganha? Nenhum processo é causa-ganha. Nenhum. Porque eu sou advogada. Tanto faz um advogado particular, um advogado da defensoria, o trabalho é o mesmo. O trabalho que pode ser que a gente vá por é como caminho. Cada um pega uma rua, mas chega lá no resultado. Então, independente do caminho que a gente percorra, o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Em primeira instância, eu tenho um juiz. Eu tenho que convencer ele que eu tô certa. É. E daí tem esse convencimento. Só que, às vezes, ele pode falar, não me convenci. Aí a gente vai brigar novamente. Aí vai para o tribunal. Daí são 3 juízes. Ó, já são 4 cabeças diferentes. Eita. Eu sou uma só. Eu tô aqui brigando. Então, eu sempre tenho que estar naquela eterna briga. Fora os recursos que eu falei lá, os paralelos. Isso. Que vai para o tribunal, recurso. E existe um limite que a gente pode entrar, uma quantidade de vezes que a gente pode entrar com a liminar, com essa solicitação? Em recorrer? Se eu posso recorrer uma vez, eu posso recorrer duas? O recurso, ele depende da viabilidade. Cada processo... Existem vários tipos de recurso, mas cada processo existe uma viabilidade recursal. Olha, cabe recurso, não cabe recurso, vale a pena recorrer aqui, não vale a pena. Isso é só caso a caso. Eu não posso falar, olha, são 10 recursos. Não. Às vezes, só de embargos a gente faz mais de 10. Olha, você vê que realmente é tudo muito complicado. Então, assim, judicializar é sempre a última opção, né? Vamos tentando aí, né? Não deu? Aí a gente vai, porque você vê todo o trabalho que dá, é cansativo. Por isso que nem todo mundo briga. Tá a fim de ir pra justiça. Ontem mesmo eu fui lá, despachei com o juiz olhou para mim e falou assim, doutora, já te conheço. Eu falei, eu de novo. Mais um. Não, é o mesmo caso. E ali, de tanto que a gente já está ali, está pedindo e está brigando. Não é um processo que eu vou fazer só uma petição, distribuir, acabou. Existe uma briga ali, ó, direto. A questão de medicamento, ó, mas trocou, agora não é mais dipirona, agora é o paracetamol. Tudo bem, era só chegar lá e apresentar, olha, o médico trocou a receita, e agora o que eu faço? Era super simples, eles só não vão mais fornecer a dipirona, vão fornecer o paracetamol. Não, você tem que juntar lá no processo. O juiz tem que se manifestar. Olha que Se o juiz não se manifestar, eu não posso trocar. Não era muito mais fácil resolver ali administrativamente? Ou que pegue um juiz com bom senso. Eu vou dar o exemplo da minha liminar, onde a juíza deferiu a favor os itens do Otávio, mas lá no final ela colocou: qualquer produto que precise ser acrescentado, basta somente ter receita médica carimbada, sem precisar judicializar de novo. No mínimo a sua advogada deve ter falado assim, olha, eles estão obrigando a protocolar todas as receitas e enquanto não houver lá manifestação... Não, porque aí facilita muito, né, cara? Porque já pensou se precisar aumentar um item de uma liminar, ter que judicializar de novo. Aí vai a advogada peticionar de novo. E o tempo, né? Quando o médico fala que precisa mudar. E não tem um ano para esperar, 3 meses, 15 dias. Não tem, precisa mudar. Eles nem sempre facilitam. Foi a Bruna que comentou comigo, né? A questão do lenço umedecido. Foi, pelo amor de Deus. Aquilo que diminui na receita, eles fornecem. Mas quando aumenta, eles não fornecem porque eles falam que o juiz tem que
autorizar, não foi isso que aconteceu? Foi. Só que a Karen, até então, ela não tinha lido toda a liminar, né? Porque foi, inclusive, você que me alertou lá sobre a ressalva do juiz, que o juiz falou, Bruna, qualquer coisa que precisar acrescentar ou diminuir dentro dessa liminar, a juiz estipulou que desde que tenha receita médica carimbada e assinada, é para eles fornecer, sim, sem precisar de nova judicialização. Isso. Eu fiquei, nossa, e nem eu tinha me atentado a essa parte da minha liminar. É que assim, quando sai a liminar, quando sai a sentença, eu mando para a mamãe, para o papai. Eu falo, olha, tô te enviando. Eu verifico com o documento que me mandou, com o laudo que me mandou. Mas eu falo, verifica aí também. Porque eu tenho vários processos em andamento. Claro. Então eu falo, verifica se tá certo, por favor. Porque daí são duas pessoas verificando. Sim. E eu conversei com a Bruna e eu estava até dirigindo. Isso. Então, quer dizer, estava ali, tá no Bluetooth, tudo. Eu tô dirigindo, eu tô com as duas mãos no volante, eu não tô com nenhum documento em mãos. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui ler. Daí eu falei, agora deixa eu dar uma olhada aqui. E nós conversamos. Falei, não, pode conversar com eles. Ela me mostrou. Mostra aí para eles. Lá no finalzinho tava escrito. E eu, como mãe afobada que sou, também não tinha nem me atentado ao principal, porque aquilo ali é o principal da liminar, né? Eu achando que era todo o que estava ali em cima, mas não. Porque desde que ela falou que o que precisasse acrescentar não precisaria pedir de novo, era só fazer a receita, eu falei, pronto, já me trouxe um conforto. Porque a gente começa a juntar muito no processo, olha, tá aqui a receita. Eles falam, eu mesmo falo, excelência, eles estão dizendo que toda receita tem que passar no processo. O juiz, eu acho que ele pensa assim, nossa, mas quer dizer, se viver 30 anos, eu vou ter que olhar o processo e vou ter que autorizar. Então, deixa eu já autorizar de uma vez. Está autorizado. Troca a receita e resolve o problema. Mas Às vezes tem juízes, sempre né, um Karen? mais, tem sempre um se. Então, varia de quem está recebendo aquela liminar também. Que maravilha, A né? boa vontade de cumprir, de resolver. No mais, Depende. vamos contar com o bom senso. A gente sempre tem que contar com o bom senso de quem vai estar lá para poder fazer a interpretação do seu pedido. É isso? E ter fé, né, Karen? É o que eu falo para todas as mães. Você tem fé? Então, creia que o juiz que vai pegar a sua casa vai ser um maravilhoso e que vai deferir a seu favor. Porque se a gente não ter fé, a gente vai se pegar o quê, né? Porque não existe isso de eu falar assim, sua liminar é certeza. Judiciário, ele não é fábrica de liminar. Não, não é. Não. Por mais que pensem, não é fábrica de liminar. Advogado não faz milagre. A gente trabalha de acordo com as provas que nos fornecem. Algumas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Outros pulos que a gente aprende a dar, né? Que diariamente é um pulo diferente. Exatamente. Que é uma surpresa que aparece. A gente olha e fala, nossa, isso daqui é novo. Mas a gente sobrevive. Então, judiciário não é fábrica de liminar. É convencimento do juiz. Tem juiz que é de boa, mas tem juiz que é trabalho. Olha, a gente soa para convencer. Para não falar outra coisa, né, Karen? Mas eu dependo dele, né? Nós dependemos dele, para ele, para o meu serviço ter resultado, eu dependo dele. Então, eu tenho que tentar da melhor forma possível comprovar que faz parte do tratamento, que é necessário, que é imprescindível e que eu não posso esperar. Ótimo. Mas tem juiz que fala, não, tudo bem, então faz a perícia antes. Isso pode acontecer. Pode. Antes de dar liminar, ele manda fazer a perícia, né? Sim, pode ocorrer. Então, é o bom senso mesmo, né? A gente tem que contar com o bom senso. E, Karen, mais uma vez, eu quero te agradecer por você ter topado, aceitado, de ter vindo aqui no podcast, trazer esses assuntos que foi tão esclarecedor, né, Ju? Foi mesmo. Nossa, a gente está saindo aqui com uma carga enorme de conhecimento. E outra coisa, vai ajudar muitas outras mães ou familiares de pessoas com deficiência que tinham essas dúvidas que eu e a Ju tinha também. Então, assim,
a sua vinda aqui, você pode ter certeza que vai somente somar, né, na vida das pessoas que vão estar assistindo esses vídeos aí nos próximos dias. Então fica aqui todo o meu carinho, a minha gratidão para você. Eu que agradeço. E eu não sei se você sabe, mas todo convidado do Pod ganha uma caneca personalizada, que é feito com muito amor, muito carinho, viu? Para você tomar seu cafezinho lá, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, né, podendo partilhar um pouco do dia a dia. Isso. O que foi falado aqui é só o início, né? Cada caso. Só uma pontinha do iceberg. Sim, né? porque cada caso é De uma analisado. grande luta que vem por aí, né? Sim, cada caso ele é analisado individualmente. Mas eu estou muito feliz Que de bom. estar aqui, né? E obrigada pela caneca. Adoro caneca. Ah, então, sua cara. Mais do que sua cara, isso é impossível, né, Karen? A caneca é toda personalizada com seu nome, né? Não, e ainda o quebra-cabeça, né? Exatamente. Na minha casa, ele retrata a minha realidade. Tanto Ótimo. pessoal quanto profissional. Já que eu tenho lá o meu potinho de amor. Que veio pra... Deus falou assim, vou mandar pra você descobrir uma outra vida, né? Um outro jeito de ser mãe. E ajudar muitas outras mães, que é isso que você faz hoje, né, Karen? Eu, como mãe de criança típica, e falo pra vocês que a Karen foi um divisor de água na minha vida e na do Otávio, pelo excelente trabalho dela. Obrigada pela confiança. Né? Porque assim, você realmente transformou aí a vida do Otávio pelo seu trabalho, né? Porque, pra quem não sabe, a Karen é advogada do Otávio, né? Advogada do Otávio. Fez assim um trabalho excelente. Então assim, se hoje o Otávio desfruta de uma terapia de excelência, de muitos benefícios, foi tudo ao bom trabalho da Karen. Então, assim, você, pessoal, que está precisando aí de uma informação a mais, de um apoio judicial, quiser contratar aí a doutora Karen, eu vou deixar aqui, ó, o telefone, né, Karen? Somente o telefone, entre em contato, porque com certeza boa coisa é. E aproveitando aí o gancho também de agradecimento, quero agradecer, né, a KVM Audiovisual. Para quem não sabe, o podcast é feito aqui na KVM. Então, KVM, muito obrigada, viu, pela oportunidade de vocês darem a cada episódio pro Pod.cast PCD. Quero agradecer também ao Vitor Estúdio Barber, a Padaria Rosa de Saron e também a Barretos Distribuidoras. A vocês, apoiadores do Pod, meu amor, meu carinho para vocês. Quer deixar algum recado, Ju? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque realmente foi um pod diferenciado, né? Que a gente pôde trazer muito conhecimento. E o quanto alegra, assim como a Karen falou, né? Ter esse potinho de amor em casa. O quanto faz diferença. Então, que vocês não desistam, busquem os seus direitos, conversem com a Karen. Com certeza ela vai ter uma alternativa para vocês. Uma luz no fim do túnel. Mais uma vez agradeço e deixar bem claro que aqueles que não precisarem de judicializar, não tiverem condição de contratar um advogado particular, existe a Defensoria Pública. Também. Procurem também a Defensoria, quem não tiver condições. Quem tiver seu advogado, né, de confiança, pode procurar. Quem não tiver, existe a Defensoria, existe convênio com as OABs das cidades. Todo mundo tem direito de acesso à justiça. Se não, procurem De a forma Karen. particular, de forma pública, mas podem procurar os seus direitos. E para finalizar, vamos deixar o nosso tchauzinho pra galera. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Até, beijo.